Antes de eu começar, eu preciso te dar um contexto desse vídeo. O que eu vou apresentar aqui não é um conjunto de opiniões soltas, nem uma leitura impressionista sobre tecnologia. Esse vídeo aqui que eu pensei para vocês, aliás, para a gente, é baseado em um relatório técnico-científico que eu desenvolvi sobre o futuro das redes sociais mediadas por aumentos regulatórios, relatórios corporativos e também literatura científica revisada pelos pares, ou seja, por outros cientistas, que foi publicada em periódicos de alto impacto. Então, quando aqui eu falo de saúde mental, algoritmos, inteligência artificial, economia da atenção, regulação ou desinformação, eu não estou falando de achismo nem com ideologia. Eu estou falando de tendências sustentadas por evidências. Então, o objetivo deste vídeo é muito simples, mas é estratégico para a gente refletir. Entender para onde as redes sociais estão indo, quais forças estão transformando esse ecossistema e principalmente o que isso significa para a sociedade, para o mercado, para as políticas públicas e para a nossa vida cotidiana. Então, com esse contexto posto, vamos direto ao ponto. O primeiro ponto é enquadrar corretamente o problema. Quando a gente pergunta sobre o futuro das redes sociais, muita gente formula a questão de forma rasa, quase binária. As redes sociais vão acabar ou não vão acabar? Só que essa pergunta é simplista demais e não é qualquer influencer que pode responder. O ponto, então, não é esse dualismo, não é essa polarização. O ponto real que a gente precisa entender é como essas redes sociais estão mudando, por que estão mudando e quem ganha ou perde com essa transformação. Então esse meu relatório, que eu vou acabar de forma sintética aqui apresentando nos slides, fala muito mais sobre o futuro das redes sociais mediadas por aplicativos. E preste atenção nessa expressão, é muito importante. Não estamos falando apenas de sites ou plataformas isoladas, estamos falando de um ecossistema mediado por aplicativos móveis, feeds, algoritmos, mensageria, publicidade digital, inteligência artificial e também novas formas de consumo e interação social. Em outras palavras, as redes sociais deixaram de ser apenas espaços de convivência digital. Elas se tornaram uma infraestrutura de mediação da vida social, econômica e informacional. É por isso que esse debate precisa subir de nível. Não se trata mais de discutir se o Instagram é melhor que o TikTok, ou se uma plataforma está em alta ou outra em baixa, onde eu ponho caixa de comentários, essas perfumarias. Trata-se de compreender um sistema que organiza a atenção, comportamento e poder em escala planetária. Aqui entra a dimensão da escala, que é o que desmonta a tese simplista de que as redes sociais estariam acabando. O relatório que eu fiz mostra mais de 5 bilhões 660 milhões de identidades de usuários em redes sociais do mundo. Eu faço questão de usar a palavra identidades porque a própria literatura e os relatórios de mercado alertam que nem sempre estamos falando de indivíduos únicos. Há contas múltiplas, contas corporativas, contas automatizadas e diferentes proxies de mensuração. Mesmo com essa ressalva metodológica, o número continua gigantesco. Quando algo alcança quase 70% da população global, isso deixa de ser uma moda tecnológica, isso vira infraestrutura. A infraestrutura não desaparece da noite para o dia. Ela pode mudar de forma, de interface, de modelo de negócios e de governança, mas não some simplesmente. Outro dado crucial aqui é o tempo médio de consumo. 18 horas e 36 minutos por semana em social mais vídeo. Isso é uma fração material da vida acordada. Ou seja, essas plataformas não disputam apenas o mercado publicitário, elas disputam seu tempo de vida. E quando uma tecnologia passa a capturar blocos tão grandes do cotidiano, ela passa a moldar hábitos, rotinas, humor, crenças, ideologias e preferências de consumo. O terceiro dado que grita aqui é a receita publicitária, por exemplo, da Meta. Isso revela que o sistema ainda é profundamente dependente da publicidade.
Então, para entender as redes sociais, não basta olhar para a interface e comportamento. É preciso olhar para o motor econômico que sustenta tudo isso. E esse motor continua sendo a monetização da atenção. Da minha atenção, da sua atenção, da atenção de todo mundo. Vamos nos ater agora ao caso brasileiro. O cenário é particularmente relevante porque o país combina alta conectividade, forte uso de aplicativos, intensa integração entre a vida social e economia digital. O Brasil tem 185 milhões de usuários de internet, 150 milhões de identidades em redes sociais e mais de 217 milhões de conexões ativas, móveis. Isso já mostra um ambiente em que a mediação digital é massiva. Mas o dado realmente estratégico não é apenas o número bruto de usuários, é a forma como essas plataformas estão inseridas em nosso cotidiano. A TIC Domicílios, uma pesquisa que eu utilizei como fonte, mostra que 92% dos usuários de internet utilizaram aplicativos de mensagens e 81% usaram redes sociais. Ou seja, mensageria e redes estão no centro da comunicação contemporânea. Mas o mais importante vem depois. 73% venderam via redes sociais e 57% venderam via mensageria. Isso significa que no Brasil as redes sociais não são apenas mídia. Elas são também balcão, vitrine, atendimento, reputação, relacionamento e conversão de vendas. Em termos acadêmicos, isso é um processo de plataformização da economia. A plataforma deixa de ser um simples canal e passa a organizar parte significativa das trocas econômicas e simbólicas. Então, quando alguém diz que rede social é só entretenimento, isso já está empiricamente superado no Brasil. Aqui, a rede social virou também mercado. E isso muda o peso social e político dessas plataformas. Aqui chegamos ao coração do sistema. Existe uma frase que eu uso de forma deliberadamente provocativa. Se o produto é gratuito, pago por anúncios, o usuário não é cliente, é inventário. Alguns dizem que se você não paga pelo produto, o produto é você. Algo da mesma forma, escrito de forma diferente. Essa frase resume a lógica da economia da atenção. A publicidade continua sendo a principal forma de receita das grandes plataformas. Isso significa que o objetivo econômico do sistema não é apenas oferecer uma experiência agradável ao usuário. O objetivo é maximizar a permanência, engajamento, previsibilidade comportamental e oportunidade de conversão publicitária. É por isso que nesse slide que eu coloquei para vocês, está dividido o modelo em 3 fontes. Publicidade dominante, assinaturas em crescimento e social commerce em expansão. A publicidade ainda é o centro, mas há diversificação. As assinaturas introduzem novas camadas de receita, criam assimetrias dentro da plataforma, ou seja, quem paga tem mais visibilidade, mais recursos ou mais status simbólico. Por isso que a gente é tão impactado por tantas contas de influencer ou contas de fofoca, por exemplo. Já o social commerce encurta a distância entre a atenção e a compra. Você não sai mais do ecossistema para consumir, você consome dentro do próprio fluxo. Esse movimento é decisivo. No passado, a rede social capturava sua atenção e depois te empurrava para outro ambiente de compra. Pegava no Instagram e jogava para um site. Agora, cada vez mais, ela quer fechar o ciclo completo. Atenção, desejo, clique, pagamento, fidelização dentro do mesmo sistema. Isso torna a plataforma ainda mais poderosa. Esse slide é central porque ele desloca o debate do conteúdo para o design. Durante muito tempo, as discussões públicas ficaram presas à ideia de que o problema estava apenas no que circulava nas redes. Fake news, discurso de ódio, assédio, radicalização. Tudo isso é importante, claro. Mas a literatura mais recente mostra que há um nível anterior e mais estrutural. O modo como o produto é desenhado para capturar e prolongar a atenção. E aí que entram os dark patterns e o design aditivo.
Scroll infinito, autoplay, pull to fresh, notificações estrategicamente distribuídas e recompensas variáveis como likes e comentários são mecanismos que exploram vulnerabilidades psicológicas para prolongar o uso. Principalmente crianças, adolescentes, pessoas que não têm um letramento tecnológico muito forte. Isso não é metáfora, é engenharia comportamental. A plataforma aprende quais estímulos funcionam, quais recompensas mantêm você voltando, quais gatilhos emocionais aumentam a interação e o resultado é um sistema otimizado para reduzir fricção e ampliar a compulsão de uso. Do ponto de vista teórico, isso significa que a plataforma não apenas hospeda comportamento, ela molda comportamento. E do ponto de vista regulatório, isso abre um campo novo, porque o problema deixa de ser apenas jurídico-conteudístico e passa a ser arquitetural. Ou seja, o problema está no modo como o ambiente foi construído para induzir a ação. Aí entra um novo componente. A inteligência artificial generativa é talvez a variável mais transformadora desse período de 2026 e 2031. E o motivo é simples. Ela não atua apenas em uma ponta do sistema. Ela se espalha por todo o ciclo da plataforma. Ela cria conteúdo, otimiza a recomendação, automatiza a publicidade, auxilia a moderação, atende clientes e reconfigura estratégias de produção e circulação de informação. O lado positivo existe e precisa ser reconhecido. A IA pode ampliar a produtividade, melhorar a personalização, apoiar criadores, automatizar tarefas repetitivas e até fortalecer processos de detecção de fraude e desinformação. O erro aqui seria cair numa posição tecnofóbica simplória. Mas o problema é que o mesmo mecanismo que aumenta a eficiência também reduz brutalmente o custo da manipulação. Deepfakes, textos sintéticos, perfis automatizados, campanhas microsegmentadas e conteúdo persuasivo em escala tornam-se muito mais baratos e rápidos de produzir. Então a IA generativa introduz um paradoxo. Ela é, ao mesmo tempo, uma infraestrutura de inovação e um acelerador de risco. Isso talvez seja o traço mais importante do novo ciclo das redes sociais. O mesmo instrumento que melhora o sistema também fragiliza a confiança pública, a autenticidade e a qualidade informacional. Aqui eu acho importante fugir de dois extremos: o pânico moral e a negação ingênua. Durante anos, o debate sobre redes sociais e saúde mental foi confuso, porque boa parte dos estudos era transversal, baseada em autorrelato e com limitações metodológicas importantes. Isso permitia que muita gente dissesse que não havia prova de nada, só que a literatura mais recente avançou. Estudos longitudinais, como os citados no relatório, que está disponível para vocês no link aqui na descrição do vídeo, mostram associação prospectiva entre aumento no uso de redes sociais e aumento de sintomas depressivos em adolescentes. Isso não significa dizer que toda a rede social causa depressão de forma direta, linear e universal, mas também não permite manter o discurso de que o efeito é irrelevante. O ponto mais sofisticado aqui é entender mediação e heterogeneidade. O dano não é igual para todo mundo. Ele depende de fatores como tipo de uso, intensidade, de comparação social, por exemplo, qualidade das interações, privação de sono, vulnerabilidade prévia e exposição a conteúdo nocivo. Então, o consenso honesto é o seguinte: a frequência de uso sozinha não explica tudo. O problema está na interação entre a arquitetura de plataforma, perfil do usuário e dinâmica social. Isso é muito mais sério e complexo do que a conversa banal de basta sair do celular. Já esse slide aqui mostra que a regulação deixou de ser periférica. Ela virou variável central no futuro das redes sociais. Por exemplo, na União Europeia temos um arcabouço robusto com DSA, GDPR e também AI Act. Nos Estados Unidos, há fragmentação, litigância e disputa constitucional. No Brasil, surge o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, com foco em verificação etária, design manipulativo e supervisão parental. Na China, a regulação é ainda mais intervencionista no plano algoritmo e informacional. O que une esses contextos tão diferentes é uma percepção comum: a plataforma não é neutra.
Seus algoritmos, seus incentivos e seu design produzem efeitos sociais que já não podem ser tratados apenas como problema privado de mercado. Por isso, eu diria que há uma virada conceitual em curso. O centro da regulação sai do conteúdo isolado e passa a incorporar a lógica do sistema. Isso significa tratar a arquitetura de recomendação, padrão de design, transparência, proteção de menores, prestação de contas e governança de IA como objetos legítimos de política pública. É uma mudança enorme e ela afeta diretamente o modelo de negócios das plataformas. Para mim, este é talvez o slide mais politicamente estratégico do relatório. A legislação brasileira recente representa uma inflexão importante porque não se limita a discutir remoção de conteúdo ou responsabilidade posterior. Ela entra num terreno mais sensível, o design da experiência digital. Ao exigir verificação etária robusta, proibir design manipulativo para menores e vincular contas de menor à supervisão parental e exigir representante legal no país, o Brasil sinaliza que a discussão deixou de ser apenas moral ou pedagógica. Ela passou a ser institucional e regulatória. O ponto mais forte aqui é a proibição de design manipulativo. Isso é decisivo porque toca o coração do sistema. Mecanismos que maximizam permanência e engajamento. Se esse tipo de abordagem ganhar enforcement real, as plataformas globais terão que rever produto, não apenas política de conteúdo. Em linguagem simples, o Brasil passa a dizer que não basta a plataforma alegar que oferece ferramentas de segurança. Ela tem que demonstrar que não está desenhada para explorar vulnerabilidades de menores. E isso muda completamente o patamar do debate. A descentralização é uma das grandes promessas desse novo ciclo que eu resolvi estudar. Mas eu acho importante tratá-la sem romantismo. Plataformas federadas e protocolos abertos como o Fediverse e o ActivityPub trazem ideias interessantes. Portabilidade, interoperabilidade, menor dependência de grandes corporações e moderação comunitária. No plano normativo, isso parece promissor. Mas a evidência empírica já mostra limites. Usuários tendem a se concentrar em poucos grandes servidores. A moderação distribuída nem sempre é simples ou eficiente. A experiência de uso é mais complexa e conflitos de governança surgem rapidamente. Em outras palavras, descentralização técnica não garante descentralização social ou política. O mesmo vale para outros sistemas híbridos como o e-mail e a própria web. A arquitetura pode ser aberta, mas o poder tende a se reconcentrar. Então, a descentralização continua importante como horizonte alternativo e pressão competitiva, mas tratá-la como solução mágica seria ingenuidade. O desafio não é apenas técnico, é também institucional, cultural e econômico. Aqui entramos na lógica prospectiva. Eu trabalho com 3 cenários porque o futuro não é algo que se prevê com certeza. Senão eu saberia o que eu iria comer amanhã e não é o caso. Ele se estrutura a partir de tendências, incertezas e gatilhos. O cenário otimista pressupõe que a IA será mais usada para segurança, transparência e utilidade do que para manipulação, e que a interoperabilidade avançará parcialmente, reduzindo assim lock-in e dependência excessiva de poucas plataformas. O cenário conservador, que é o mais provável, indica continuidade, mas com pequenos ajustes. Mais assinaturas, por exemplo, Instagram pago, o X pago e outras redes pagas. Mais social commerce, mais IA, mais regulação, mas sem ruptura. O sistema segue funcionando, embora sob pressão crescente. É o cenário da adaptação e não da revolução. Já o cenário pessimista emerge se houver um colapso de confiança. Deepfakes em escala, golpes, desinformação sintética, fragmentação regulatória e migração para espaços que são cinzas, que podem se deteriorar fortemente e também a qualidade informacional e a confiança pública. Então, o valor dessas informações que eu coloco aqui nesse slide não está em acertar o futuro, mas em mostrar que ele depende de variáveis observáveis. E nós vamos estar aqui observando. Esse slide é muito importante para que você entenda como se organiza a incerteza.
O primeiro gatilho é a proteção de menores por design. Isso é crucial porque afeta diretamente a lógica da economia da atenção. Se mais países adotarem regulações semelhantes à brasileira, teremos pressão global sobre produto e arquitetura de plataformas. O segundo gatilho é a capacidade de distinguir humano de sintética em escala. Sem mecanismos robustos de procedência, autenticação e detecção, a qualidade do ambiente informacional tende a piorar. A IA reduz custo de produção de conteúdo falso, mas a reconstrução da confiança é muito mais cara. Já o terceiro gatilho é o equilíbrio entre criptografia e governança. Criptografia ponta a ponta protege privacidade, mas também dificulta visibilidade externa e intervenção. Se governos pressionarem pela erosão da criptografia, podemos ter aumento de conflito regulatório e migração para ecossistemas ainda mais opacos. Então, esses três eixos funcionam como sensores do futuro. O comportamento deles nos dirá sobre qual cenário estará ganhando força. Aqui eu respondo de forma clara. As redes sociais acabaram? Não, as redes sociais não acabaram. O que está acabando é uma determinada forma histórica de rede social. Aquela ideia de plataforma separada, visível, facilmente identificável, centrada apenas em socialização e conteúdo orgânico. Isso está mudando. O que temos agora é uma convergência. Feed, mensageria, loja, IA, publicidade e recomendação convivendo dentro do mesmo ambiente. Então o futuro mais provável não é o desaparecimento, mas invisibilização funcional. As redes sociais tendem a virar parte invisível do cotidiano, como já aconteceu com e-mail, celular e outras infraestruturas digitais. Você não pensará mais: vou entrar numa rede social, vou entrar no meu Instagram, vou entrar no meu TikTok, do mesmo modo que pensava antes. Você vive dentro de um ecossistema social, comercial e informacional permanentemente conectado. Ou seja, não é o fim das redes sociais, é sua banalização estrutural. A conclusão desse meu relatório é deliberadamente forte. A grande questão de 2026 e 2031 não é tecnologia, é de governança. Quem define quais algoritmos são aceitáveis? Quem audita sistemas que influenciam bilhões de pessoas? Como equilibrar inovação, mercado, privacidade, proteção de menores e qualidade informacional? Como evitar que a sociedade delegue completamente sua atenção e suas escolhas a sistemas opacos? Essas perguntas deslocam o debate para onde ele realmente precisa estar. Menos deslumbramento tecnológico e mais análise institucional, econômica e ética. O avanço importante é que hoje já existe base científica e regulatória suficiente para qualificar essa discussão. O problema agora não é a ausência de evidência. O problema é decisão, enforcement e vontade pública. Bom, eu encerro esse meu vídeo, que é apenas uma ilustração do relatório técnico que eu deixei para vocês aqui no link, ou está lá no meu site, albertoclaro.com. E eu encerro fazendo questão de destacar que esse debate não pode ser tratado só como minha opinião ou senso comum. Esse relatório se apoia em fontes corporativas, estatísticas, regulatórias e científicas. E isso é essencial porque o tema é complexo demais para interpretações apressadas. Interpretações de influencers. Quando falamos de redes sociais hoje, estamos falando de um sistema que envolve saúde mental, publicidade, inteligência artificial, comportamento, regulação, consumo, poder corporativo e política pública. Então, a exigência mínima é elevar a qualidade da discussão. E para mim, esse é o ponto central deste vídeo. Não simplificar o fenômeno, mas explicá-lo com seriedade. Se eu tivesse que resumir tudo em uma frase, seria essa: as redes sociais não estão desaparecendo, elas estão se tornando ainda mais integradas, mais poderosas e menos visíveis. Justamente por isso, o debate sobre o seu futuro não é periférico. Ele é central para entender o futuro da comunicação, do mercado, da política e da vida cotidiana. A pergunta final não é se as redes sociais vão continuar existindo. A pergunta final é em que tipo de ambiente social, econômico, informacional nós estamos aceitando viver.